Olá, seja bem-vindo ao curso de Escatologia Bíblica do Instituto Êxito de Teologia. Eu sou o professor Wagner Menezes, estarei conjuntamente com vocês apresentando esta disciplina, que é muito importante no ramo da teologia cristã e que incorpora todo o cenário futuro, presente e especulativo, que é a escatologia cristã e histórica. Eu sou teólogo, sou professor de metodologia da educação, sou pós-graduado na área de ciências sociais e também formado em marketing. Então, pela graça de Deus, sou cristão de origem judia e aqui mesmo na casa eu já ministrei o curso de hebraico, futuramente o grego e agora o curso de escatologia. O nosso curso, ele trabalhará principalmente nos seus objetivos iniciais a interdenominacionalidade, ou seja, o curso ele é totalmente interdenominacional. É muito importante já apresentarmos isso de início, não terá prioritariamente aqui um pensamento predominante. A escatologia, ela é uma varredura que incorpora-se em vários cenários da história humana. Então, por ser hoje um país como o Brasil, cheíssimo de pluralidade religiosa e de dimensões evangélicas expansivas e expressivas, e também nós temos que relatar ainda a taxatividade da Igreja Católica como o cenário formador do corpo eclesiástico religioso brasileiro. Então nós trabalharemos uma interdenominacionalidade, ou seja, indo do ponto histórico-teológico da apologética até hoje os meandros do cenário neopentecostal brasileiro, tá? Também fazendo algumas varreduras, algumas apresentações na teologia latino-americana, como nós conhecemos hoje, a teologia da libertação, a teologia da missão integral, e outros campos, a teologia reformada, a teologia neo-ortodoxa, a teologia tida como liberal, a teologia do século XX, onde surgem as grandes escolas pós-reforma protestante, Usaremos aqui grandes teólogos que pensam a escatologia, que pensam o cenário futuro e as suas possibilidades, e tudo isso entremeado nas suas ramificações, ou seja, nos seus corpos apresentativos, ou seja, suas ideias emaranhadas em conceitos assim que poderemos trabalhar isso de uma forma interdenominacional, ou seja, não vamos priorizar certo milenarismo ou certo arquétipo tribulacionista, de forma alguma. Nós trabalharemos a interconfessionalidade, a interdenominacionalidade, certo? Esse é o primeiro objetivo do curso que já iremos trabalhar já desde o início. Hoje é a aula primeira, nessa primeira aula é a apresentação do curso, é a apresentação de literaturas. Eu vou citar aqui grandes pesquisadores e grandes literaturas que há no mercado brasileiro, citar algumas literaturas de apoio que comumente não são indicados em seminários, porque nós temos sim algumas literaturas que são profundas pesquisas, com referências históricas gigantescas, tá? Então, primeiramente, após a interdenominacionalidade, ou seja, que não haverá predominância, um dos objetivos do curso é a cronologia das escolas escatológicas e seus atores. Eu, professor Wagner, como sou da área de ciências sociais e estudo o mundo das relações internacionais, das ciências políticas, da geografia humana e as suas
mudanças de cenários, então nós vamos acompanhar a escatologia como um movimento também das relações internacionais, como um movimento das políticas que foram surgindo e como a igreja e a sociedade que correspondia ao corpo da igreja, principalmente na época medieval, como ela reagia, né? O grande historiador francês Jacques Le Goff, no seu livro O Nascimento do Purgatório, ele trabalha muito essa realidade, como a igreja ela ia impetrando seus dogmas, transferindo-os à sociedade, e a sociedade obtinha uma reação. Tá? Isso também é a escatologia. A escatologia é uma reação do momento. Tá? Porque uma das factoides, né, da teologia cristã, e principalmente na teologia, é o já e ainda não. É já a vinda de Cristo, mas ainda não. Então a gente fica nessa esperança conectiva. Um dos fatores do curso é proporcionar o conhecimento bíblico teológico. De iniciação, nós vamos fazer uma citação bem breve do surgimento do corpo doutrinário cristão. É muito importante a gente lembrar, para quem já é seminarista ou já passou por uma faculdade de teologia, ou de filosofia, ou de história, que a teologia ela tem 4 grandes ramificações, né? A teologia bíblica, a teologia sistemática, a teologia dogmática e a teologia que muitos nomenclaturam hoje de teologia prática, tá? Que é a praxis teológica, né? E um dos grandes expoentes no Brasil, é um dos grandes teólogos, eu respeito muito, é um grande pensador da ortodoxia teológica, ou seja, o pensamento teológico, desde as suas grandes nuances, por meio dos pensadores e as escolas que trabalham a teologia como aquilo que era denominado na época da Idade Média de grande ciência, ou a ciência, né? No pensamento de Aquino era assim denominada, e trabalhar cada aspecto de como foi formando-se as doutrinas cristãs, né? O Concílio de Nicéia, o Concílio de Constantinopla, ou que é chamado o Concílio Constantino-Niceano, né? Tem todos esses arquétipos que a gente vai indo e fazendo uma atualização, um rememoramento, e isso também contribui muito. Uma coisa também muito importante é entendermos que há dois grandes livros do Novo Testamento, ou Segundo Testamento, que trabalham a escatologia de uma forma histórica. Esses 2 livros são Atos dos Apóstolos, né, que tem os 2 grandes atores, que é Pedro e Paulo, né? Pedro como a representação do início da comunidade em Jerusalém, e Paulo como aquele que vai levar o corpo membresial da ideia que se formou e juntou a igreja de Antioquia até a prisão romana. Tá? Então é muito bom se entender como foi se formando o corpo cristão no Novo Testamento ou no Segundo Testamento, ou seja, porque a partir de Atos e por detrás das ações da história que vai surgindo os evangelhos, as cartas paulinas, as cartas universais, as cartas pastorais e grandes personagens como Tito, Timóteo, Filipe de Samaria, o geógrafo Lucas. Isso é muito importante para nós e vamos fazendo esses apanhados na história eclesiástica, né? E história eclesiástica, eu quero também citar, dentro desse objetivo de proporcionar o conhecimento bíblico teológico, é a importância da leitura de Flávio Joséfo, né, na sua Enciclopédia Judaica, ou hoje, como se tem já no Brasil, há algum tempo, a História dos Hebreus, né, aquele livro volumoso da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Mas eu, por exemplo, eu tenho aquela versão antiga, né, a Enciclopédia Judaica, né, que são aquele tomo de volumes,
onde tem-se completo todo o manifesto escrito do fariseu, que era o Flávio Iosefos, né, que se tornou um partidarista romano e depois resolveu escrever todo um apanhado, né, baseado na Septuaginta, de todo o script da história a partir lá do livro do Bereshit, lá do Gênesis, né? Trabalhando todo um apanhado histórico baseado no que tinha de melhor na época do conhecimento farisaico, que era a forma midrástica, ou seja, a forma de contar os bastidores da história. Apesar que Joséfo também lhe dá muita importância ao período das guerras macabaicas, né? Macabaicas vem de Macabeus. Os macabeus, que em hebraico vem de Macabe. Macabe significa martelo, ou seja, aquele período onde há o confrontamento da expansão do helenismo, né, da paixão de Antíoco Epifânio pelo helenismo grego, pela cultura grega, e o seu desejo narcísico de implantar isso para os judeus hassidim, né, que eram aqueles judeus das famílias asmônicas, né, dos asmoneus, que incorreu em toda aquela guerra judaica, ou seja, é parte da apocalíptica, né, que também faz parte do proporcionamento do conhecimento bíblico teológico. Então, né, o objetivo do curso é trabalhar nessa linha, a interdenominacionalidade, a cronologia das escolas escatológicas, seus atores, os acontecimentos que permeiam a história, o conhecimento bíblico teológico baseados a partir da teologia sistemática, da teologia bíblica, da teologia dogmática e da teologia prática. E o aluno, esperamos, né, e vamos trabalhar em prol disso, entender, né, as variabilidades escatológicas, ou seja, as variáveis. Não há um pensamento que predomina, não há um pensamento que, mesmo tendo um corpo maior de participantes, que se faz como a detentora da verdade, né? O próprio Cristo, né, ele enfatizou que está sobre a determinação do Pai a ocorrência futura, a iminência da sua vinda. A igreja aguarda a parousia de Cristo, ou seja, a vinda iminente de nosso Senhor, né? E aí a gente vai trabalhar isso por meio das escolas, e eu vou, sim, claro, vou dar o meu apontamento, o meu ponto de vista, mas primeiro eu vou construir com vocês um fator cronológico, ou seja, vamos lá, vamos voltar lá nos 300 antes da Era Comum, ou antes de Cristo, né? Vamos falar um pouco do Império Romano, vamos falar um pouco de Alexandre o Grande, vamos falar também da importância do livro de Daniel, as suas 3 fases de construção, durante a época babilônica, durante a época pérsia, e o resgate da literatura de Daniel durante o período sírio, tá? As literaturas apócrifas, as literaturas pseudocanônicas, pseudepígrafas, deuterocanônicas, tá? Que não incorporam aquilo que chamamos de cânon protestante ou cânon católico, tá? Apesar de que no cânon católico, que ele é aprovado principalmente no Concílio Vaticano I e depois no Concílio Vaticano II ele é reafirmado, e ele mantendo aqueles livros como Primeiro e Segundo Macabeus, Siracida, Judite, Tobias, que são também livros que surgiram em contextos da apocalíptica judaica, né? E eu percebo que há, assim, na apresentação do curso, em vários seminários, em várias escolas de grande porte acadêmico e teológico, não há-se tanto um trabalho peculiar nessas temáticas que são importantes para a compreensão de livros que contêm códigos judaicos, né, que eram pertencentes e restritos às comunidades da diáspora, como no texto do Apocalipse, que nós temos a comunidade de João,
presa em Patmos e que faz parte também do corpo da região de Éfeso, na Ásia Menor. Então, isso tudo nós vamos indo construindo, apresentando para que vocês tenham toda essa opcionalidade, essas variáveis para vocês. Então, as variáveis escatológicas será uma das bases para chegarmos ao entendimento e às suas devidas distinções. Tá? Então, eu desde já agradeço ao Instituto Êxito de Teologia, que nos traz essa oportunidade, e a você, meu caro aluno e alunos, que vai trabalhar conosco essa construção histórica da escatologia. Eu dividi o curso em 3 partes, né? Na primeira parte eu vou trabalhar todo um panorama e conceito da escatologia, tá? A partir da apresentação bem breve do corpo e composição das doutrinas cristãs, né, da teologia cristã, ou podemos também chamar a partir da patrística, né? Vamos, por exemplo, fazer um resgate lá sobre a questão de Clemente de Alexandria, Clemente de Roma, Hipólito, Policarpo, tem a questão de Marcião, Orígenes, Tertuliano, Apolônio de Sardes, Santo Agostinho, o Dionísio, o Areopagita, o Pseudo-Areopagita. Mais tarde nós vamos ter a escatologia pré-reformada. Tudo isso eu vou falando com vocês e apresentando-se por meio das literaturas, porque há grandes obras, graças ao bom Deus, que foram bem pesquisadas, bem estruturadas e bem sumarizadas para nós, tá bom? Então, já no slide 4, tá? No slide 1 nós temos a apresentação, slide 2 a apresentação, slide 3 a apresentação. No slide 4, tá, do nosso curso de escatologia, nós temos ali um título chamado Composição das Doutrinas Cristãs, tá? Então eu tenho aí pelo menos 7 tópicos com vocês, tá? Onde eu faço um resumo bem breve do 1º ao 2º século até o século XX, depois de Cristo, né? Que é o que nós chamamos hoje aí de século XX, que passou, estamos no século XXI, chamado do século da pós-modernidade, ou seja, agora os historiadores chamam de alta pós-modernidade, né? Não sabemos, né? Os historiadores não sabem definir se vamos passar, se existirá uma geração depois da pós-modernidade ou se ela vai se estender isso por alguns séculos, tá bom? Um detalhe importante, né? No trabalhar das composições teológicas, das doutrinas, no século II, né? Mas voltando no século I, provavelmente, daquilo que temos da principal historiografia e da historiologia, que trabalham a formação da escrita e a época que corresponde ao evento, né? Historiologia e historiografia, provavelmente Cristo ou Jesus Cristo, né? O ícone principal da fé cristã, Nosso Senhor, tá? Ele nasceu entre o ano 6 ao ano 4 antes da Era Comum, ou antes de Cristo, né? Vou fazer essa referência. Por quê? Porque os historiadores, seguindo o calendário romano, né? E baseado nas literaturas que estudam a época de cada imperador e de cada governador provincial do Império Romano, e isso eu já indico já para vocês a leitura do Novo Testamento, sua origem e análise de um autor chamado, eu vou até usar as siglas, F.F. Bruce, tá? É da Shed Publicações. Ele trabalha muito essa parte histórica que envolve, né, a primeira historiologia, né, o estudo histórico antes do nascimento dos acontecimentos
da era cristã, da era que se inicia principalmente nos evangelhos, né, que os evangelhos é um pouco já mais tardio do que as cartas paulinas. E os historiadores, eles têm essa pré-definição, por quê? Porque entre o ano 6 a.C. e 4 é a morte de Herodes, e o evento Herodes é registrado, por exemplo, no Evangelho de Mateus, que surge em 3 fases, após o ano 60, 70 e 80. A sua conclusão, provavelmente, é nas comunidades de Antioquia, da Síria, no ano 80. Então o professor Wagner vai trabalhando esses detalhes com vocês, tá? Então nós temos os grandes eventos do primeiro século, que é Jesus Cristo, seu nascimento, morte e ressurreição, né? A participação paulina na história, os historiadores, desde a época do grande catolicismo, chamam de conversão de Paulo, né? Há controvérsias que se Paulo mesmo se converteu ao cristianismo, ou se Paulo ele permaneceu um judeu, mas trabalhando-se um novo partidário, agora ele é um judeu do movimento de Cristo, do Messias, né? Em hebraico é chamado do movimento, sabe, do caminho, netvia, tá? Se Paulo, na verdade, ele expande esse caminho, tá? Que ele torna, a partir da sua comunidade, uma visão acerca do Cristo, tá bom? O outro evento é o grupo apostólico, né? O grupo original de Jesus, que vai ter por princípio de finalização o apóstolo João, tá? Que a história, por meio de Eusébio, por meio de Jerônimo, por meio de Tertuliano, por meio de Orígenes, por meio de Policarpo, que tem uma grande importância porque ele faz menção nos seus escritos, por meio de alguns pseudo-autores que surgem no segundo século depois de Cristo, e eles começam a fazer menções dos acontecimentos da época do imperador Domiciano. Tá? É muita informação que nós vamos trabalhando e vamos tentando procurar resumi-las para a gente chegar a um denominador comum. O acontecimento de Atos 2, né, que é o derramamento do Espírito sobre o cenáculo, sobre a igreja que se reúne em torno do ressuscitado, né? A promessa da vinda do Espírito Santo, ela é atuante agora, visível e que cumpre o requisito dos profetas, né? Baseado na profecia do profeta judeu chamado Joel, que, por exemplo, na cultura hebraica, ele é um profeta apocalíptico, porque ele viveu em 2 épocas, ele viveu profetizando partes para o norte, partes para o Judá com sede no Templo de Jerusalém, e mais tarde, esse Joel, segundo algumas literaturas da Midrash judaica e da apocalíptica judaica também, é mencionada as profecias de Joel durante a época da guerra Ciro-Macabeus. Bom, então, Atos 2 é uma predominância, é um evento escatológico, tá? É uma rememoração da lembrança da entrega da Torá ao povo de Israel. É uma lembrança de Moisés recebendo a Torá, ou seja, a igreja agora é o Moisés de Deus, ela conduz, né, por meio do Cristo ressuscitado à sua imagem. Se, como diz David Stern no comentário judaico do Novo Testamento, no Antigo Testamento, ou no Taná, ou no Primeiro Testamento, Deus escreve a sua lei em tábuas de pedra. Na Nova Aliança, no Novo Testamento, no Segundo Testamento, através do evento Atos 2, Deus escreve a sua lei por meio do Santo Espírito nos corações daqueles que se reúnem em torno do ressuscitado, daquele que cumpriu a Torá, os profetas e aquilo que estava decretadamente mencionado nos escritos. Bom, são princípios escatológicos, a gente resgatar esses eventos, né? E aí há a expansão do Evangelho,
né, as primeiras perseguições aos seguidores de Jesus de Nazaré. Vemos em Atos, como mencionei para vocês no início de aula, as ministrações petrinas, mais tarde Paulo na Grécia, atravessando a região da Macedônia, em Filipos, em Corinto, em Éfeso, depois o retorno de Paulo a Jerusalém. E uma coisa muito importante, eu separei aqui para vocês, até uma literatura que ela deveria até ser reeditada, ela é da Abapress, a missão apocalíptica de Paulo, do Timothy Carricker, né? Que ele trabalha isso muito bem claro. Então, pessoal, essa é a primeira aula de vocês, já uma pré-apresentação, temos muito assunto, muita conversa. Deus vos abençoe e muito obrigado.